Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem nesse nosso dia. Hoje nós estamos no dia 71 da nossa maratona de 360 dias. E eu tô assim hoje bem num ambiente bem diferente da minha casa. Hoje saí da minha zoninha de conforto para terminar algo que eu já tinha começado. Já vai fazer uns 3 anos que eu tô com essa meta de terminar a escola que eu comecei. E hoje chegou o dia de vir. Não me preparei, tipo assim, eu tinha pensado em fazer, se eu ia fazer ou não, mas aí foi deixando. Aí no final das contas, meu marido falou: não, vamos terminar logo isso, porque tudo que a gente começa, a gente tem que dar um fim. Então hoje eu não tô na minha casa, tô em outro lugar, mas nós vamos continuar nossa maratona de 365 dias e hoje nós estamos no dia 70. E eu tive uma experiência muito tremenda com Deus hoje. É a primeira vez desde que eu me conheço por gente, claro, eu já fiz algumas coisas sozinhas, mas desde que eu vim morar fora do Brasil, é a primeira vez que eu saio sozinho, que eu tenho que pegar avião, que eu tenho que alugar carro, que eu tenho que pegar hotel, que eu tenho que fazer tudo sozinha. Sempre eu tô com meu marido, eu tô com alguém que vai fazer escola comigo, mas dessa vez foi entre eu e Deus. E foi assim, e eu passei um período assim de muita gratidão quando eu peguei o carro lá no estacionamento e saí dirigindo o carro, e aí eu conversando com Deus e falei: hoje é só nós, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu dirijo muito na minha cidade, porque não dá pra fazer nada sem carro, não dá pra você caminhar. Mas, claro, dá pra caminhar, mas não pra fazer em mercados, coisas, porque é tudo meio longe, porque eu moro meio assim no interior. E eu sempre deixo o banco do caroneiro do meu carro vazio, não deixo nada lá. E eu sempre falo: Deus, aqui é o lugar do Senhor sentar aqui. Vem, senta comigo e bora, vamos fazer o que nós temos que fazer. E aí eu entrei nesse carro, botei a minha mochila no chão e falei: Senhor, senta aí, bora, vamos ir. E graças a Deus foi tudo bem. Peguei a estrada, peguei freeway, a BR, né? E fui. Foi uma bênção. E teve um momento, assim, muito forte, assim, que eu tava agradecendo a Deus. E aí comecei a chorar. Ainda bem que tá de noite, então ninguém me viu chorando, né, no carro, mas foi uma experiência muito gostosa com Deus, né, porque é Deus tirando, a gente falou essa semana, anteontem, acho que foi, a gente falou sobre Deus tirando a gente da zona de conforto para levar a gente para um próximo nível. Eu tenho certeza que foi para isso que Deus me trouxe para esse lugar, para essa escola, para mim ir para um próximo nível. Eu vou ler aqui hoje, então, indo para o nosso próximo nível, a gente está falando sobre Deus e as riquezas, né? Muito interessante esse versículo aqui. Ontem foi tremendo. Se você não assistiu o de ontem, o dia 70, vai lá, assiste a parte 70, que foi tremenda. Deus falou muito, muito, muito. Foi muito lindo. Eu amo ouvir o que Deus fala. Então, bora lá. Hoje nós vamos continuar em Mateus 6, nós estamos no 25, que diz assim: pois isto eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para viver. Vou parar aqui. Olhando para esse versículo, a impressão que dá é que Deus está dizendo assim: olha, você não precisa se preocupar com nada, você não se precisa se preocupar com nada, e então que Deus vai prover tudo. Isso é verdade. Só que a Neuci, olhando por esse versículo aqui, dizendo que Deus não precisa se preocupar com a nossa roupa, com nada disso. Realmente, a gente não precisa se preocupar com nada dessas coisas, mas eu tenho que fazer a minha parte. Que Deus não fez nem o filho dele preguiçoso. Tanto que ele diz: o trabalhador é digno do seu salário. Então, se eu sou digna do seu salário, o que a Bíblia está me dizendo aqui, ó? Você vai, faz sua parte, trabalha, corre atrás, faz suas coisas, cuida da sua vida, trabalha, junta seu dinheiro, save money, guarda seu dinheiro para investimento, para sua saúde. Isso tudo, a partir do momento que eu faço a minha parte, Deus diz: não se preocupa com o resto, porque eu vou tomar conta. Você faz a sua parte. Eu te dou saúde, eu te dou um dia com tantas horas, desde a hora que acorda até a hora de dormir, eu dou tantas horas para você descansar, eu dou o sol todos os dias, eu dou a chuva quando precisa, eu faço tudo isso. Eu que faço. Eu acho muito interessante isso, que em nenhum momento a Bíblia diz assim: olha, eu vou te garantir tudo, eu vou te dar tudo que você quer. Isso
É verdade, até um certo ponto. Deus, ele já fez tudo. Ele deu a água, ele deu o sol, ele deu a chuva, ele deu a semente, ele deu a terra. Então, se eu quero comer uma manga ou comer uma cenoura, o que seja, Deus já fez, Deus criou a semente. Então, eu pego essa semente, eu vou lá e planto, ou seja, eu trabalho, eu cultivo a terra, eu preparo essa terra, eu vou lá, coloco essa semente lá e o resto Deus vai cuidar. O meu trabalho é cuidar que essa semente, que nem uma bactéria vai lá, bactéria não, um fungo comer essa semente, ou o passarinho vir comer a semente que eu plantei lá. Isso é minha parte, cuidar, arrancar o mato, molhar, se é um lugar que não chove muito, preparar a terra, tudo isso é meu trabalho, é a minha parte. E Deus vai prover a chuva para essa semente brotar, e Deus já colocou dentro da semente todo o poder que ela tem para germinar e para dar a cenoura, ou a macieira, o que seja a planta que você plantou lá. Cheguei a me afogar. Desculpa. Então, é que hoje eu tô numa posição diferente, né? Entrou um arzinho aqui na minha garganta. Então, Deus já fez toda a parte dele. Então, quando ele fala assim, ó, não se preocupe com a comida, com a roupa que é de vestir, ele tá dizendo assim, ó, faz a tua parte, que a minha parte eu já fiz. E eu vou prover pra você. Se você pagar seus impostos, trabalhar, receber seu salário, souber investir, não investir em porcaria, bebida, claro, não sou contra as pessoas a beberem, mas moderadamente, sem aquele absurdo de gastar um dinheiro desnecessário com coisas que não vão te acrescentar nada na sua vida. Então, se você faz isso direitinho, o resto Deus vai prover. Claro, se você trabalhar, quanto mais você trabalhar, mais bens materiais você vai ter. Esses bens materiais, lembra que eu falei lá no outro? Pra que a gente precisa de bens materiais? Porque se eu quero abençoar alguém, comprar um remédio, ajudar, pagar um oculista, a construir uma casa num lugar que precisa, comprar uma roupa pra alguém que não tem, um chinelo havaiana pra alguém que não tem, que a minha amiga fez uma arrecadação no final do ano para comprar chinelo havaiana para um povo lá do Ceará que não tem havaiana para colocar no pé. Então ela foi lá e ela arrecadou o dinheiro para comprar tantas havaianas, eu não sei quanto que foi, mas enfim. Então, qual é a minha parte? Deus já deu a terra, Deus já deu a semente, eu já falei sobre isso, e a minha parte é cuidar, cultivar, ou seja, em tudo, qualquer trabalho que eu vou fazer, Deus já fez a parte dele, Deus já me deu a saúde, o sol acordou de manhã, tá ali me esperando, o ar, a chuva, o lugar para tomar banho, a cama para eu dormir, Deus provê tudo isso para mim. Mas é fruto do quê? Fruto do meu trabalho. O trabalhador, digo, do seu salário. Então, Deus provê a partir da minha reação. Se eu ficar em casa deitada em bem, o que vai acontecer se eu não fizer a minha parte? Eu vou acabar dormindo debaixo da ponte. Porque Deus só me dá depois da minha reação. Então, Deus já criou tudo. Ele me dá semente e eu vou lá e faço a parte dele. Ah, ok. Nilce, você tá me falando de semente. Ok. Você vai trabalhar num restaurante, pessoas vão vir comer lá. Esse é o seu semear, esse é o seu trabalho. O que seja o trabalho que você limpar uma casa, cuidar de uma criança, tudo isso Deus te dá saúde para você ir lá. Sem saúde você não vai. Deus cuida da sua saúde para você ir lá cuidar dessa pessoa, fazer esse trabalho lá, você diga do seu salário. Depois do que você fez sua parte, Deus vem com a dele, que nos dá o ar pra gente respirar. A gente nem sente que tem um ar aqui, nem sente que tem um oxigênio, mas Deus proveu, a gente não vê a água. Deus proveu a água aqui, tem água suficiente pra gente tomar todo dia. Eu preciso comprar essa água, não tá de graça, tá de graça em algum lugar, Deus deu, mas alguém foi lá pra tirar ali, teve um custo pra tirar essa água da terra, então alguém cobra por essa água que Deus deu de graça na natureza, só que nós não vamos de copinho lá dentro onde Deus colocou a água e tomar, não, ela precisa ser tratada, ela precisa ser higienizada, porque às vezes ela pode ter alguma bactéria que pode fazer mal pra nossa saúde, e eu que sou da roça, já sei que como a água suja faz dano pra saúde, e a gente que vem de lugares que vai nos projetos onde tem famílias de baixa renda, como a água é importante, água limpa faz a diferença na vida das pessoas, né? Então a gente que tem a água limpa, muitas vezes uma aguinha limpinha, a gente não dá valor, eu não dou valor para aquela água limpinha. Claro que depois que eu comecei a andar nos projetos que eu faço parte, eu comecei a dar valor para essas coisas, valor para coisas pequenas, para uma garrafa de água limpa, que não é pequena, é grande, porque sem água a gente não vive. Vamos continuar aqui? Então, afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vamos ler de novo isso aqui todinho para nós entender o contexto desse versículo, para a gente não falar abobrinha. Nós estamos em Mateus 6, 25, né? A gente está lá falando sobre dinheiro. O tema de ontem foi tremendo. Vai lá assistir que aí você vai conseguir conectar os dois para entender o que eu tô querendo, qual o contexto desse versículo, tá bom? Por isso, eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e
com que de beber, que precisam para viver, nem com a roupa que precisa para se vestir. Não é afirmo não, é afinal. Será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que a roupa? O que quer dizer isso aqui? O mais importante no meio dessas coisas é a vida. De tudo isso aqui é o mais importante. Então, Deus nos dá a vida, Deus nos dá saúde pra gente ir lá fazer a nossa parte e Ele faz a parte dele. Mediante a tudo isso, ou nós podemos dizer assim, eu sou uma pessoa muito abençoada, porque Deus me deu tantas coisas, e às vezes eu escutei uma pessoa falando assim, eu acho que eu nem mereço tudo isso. Claro que merece, Jesus não morreu na cruz de graça não, teve um preço muito caro para nós duas poder conversar, uma olhar no olho da outra e glorificar o nome de Deus. Houve um preço muito alto que foi pago, né? E Deus deu o único filho dele por amor a nós. Quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, o que aconteceu? O homem foi separado de Deus. Então, a partir do momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu volto para a família de Cristo. E aí eu tenho acesso às coisas que Deus tem pra gente. Ai, Neuci, mas eu conheço tanta gente que não tem nada de Deus. Lembra que eu falei lá atrás no outro, que muitas pessoas que não querem nem saber de Deus são muito prósperas, porque elas têm o coração doador. Pessoas que têm o coração doador, Deus se agrada disso, porque a Bíblia mesmo diz, né, que Deus usa quem Ele quiser para nos abençoar. Se tá na Bíblia, eu não sei, então eu tenho que pesquisar sobre isso, eu não vou afirmar porque eu não tenho certeza. Agora eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça, eu vi isso aqui, um gata vez foi na Bíblia, alguém falou, então não esquece dessa parte. Então, voltando aqui pro nosso texto. O mais importante não é a comida, que a gente vai comer, porque Deus vai prover se eu fizer a minha parte. A roupa não é tão importante, porque Deus vai prover se eu fizer a minha parte. A coisa mais importante de tudo isso é a vida. Então, se eu cuido da minha vida, se eu me alimento, se eu faço exercício, se eu me alimento com comidas saudáveis, eu preciso cuidar do meu corpo. Deus faz a parte dele, eu faço a minha, não é? Eu cuido da minha saúde. Por que eu acho que Deus, eu tenho convicção que Deus deixou assim, não se preocupa com isso, faz a sua parte. Porque se você ficar se preocupando, se eu tenho que comprar mais uma roupa, tenho que comprar mais não sei o que, toda preocupação leva uma indisposição. Toda vez que eu fico preocupada com alguma coisa, eu não vou mudar uma vírgula do que tá planejado para acontecer, mas eu não vou dormir, não vou descansar, não vou comer direito. Posso até ter hoje em dia todo mundo com síndrome do pânico, com não sei o que, e burnout, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tantas coisas, porque estão preocupadas com as coisas que é da responsabilidade de Deus, e sendo que a nossa parte, a minha parte, a sua parte é fazer o que Deus te mandou fazer. Se você tá trabalhando limpando uma casa, faça como se fosse para Deus. Se você tá fazendo comida para alguém, faça como se fosse para Deus. Se você tá trabalhando num restaurante, faça como se fosse para Deus. Se você tá lá na agricultura cultivando, é para Deus. E Ele vai cuidar do restante. E se Ele me mover desse lugar, me mandar para outros cantos, é porque Deus sabe que no lugar novo que eu vou, Deus tem algo novo para mim, que vai me levar para uma nova experiência, para um novo lugar com Deus. Toda vez que Deus move a gente de lugar, é para o nosso benefício. Só que tem muitas pessoas que se Deus move do lugar, mas elas continuam olhando para trás. E porque estão olhando para trás, não conseguem desfrutar o hoje. Que você não seja essa pessoa que Deus moveu de lugar e você tá olhando para trás, pro passado. Ai, porque lá no passado eu tinha isso, tinha aquilo. Peraí, para, não olha mais pra trás, não. Olha o que você tem hoje, seja grata pelo que você tem hoje pra você ser mãe. Porque a Bíblia fala assim, esse eu sei que tá na Bíblia. Seja fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. Cuide do que você tem hoje, que Deus vai te levar pro próximo level. Só que se você tá olhando pra trás, como é que eu vou ser grata pelo que eu tenho agora? Se eu tô olhando lá pro meu passado. Passado passou. Olha pra frente, olha pro agora, seja grato, faz sua parte, o resto Deus vai prover. Amém? Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo dia 72. Um abraço, tchau!